Olá! A aula de hoje falaremos um pouco sobre rejeição. Sem dúvida, o medo de ser rejeitado é um dos medos que mais paralisam pessoas. Isso ocorre porque, em várias situações, na hora de conversar com aquela pessoa ou na hora de lutar por uma vaga de emprego, basicamente é o que faz muitas pessoas desistirem dos seus sonhos, é o que impede muitas pessoas de crescerem de verdade. Infelizmente, muitos deixam de fazer, de realizar, de acontecer, por causa do medo de ser rejeitado, que também é conhecido como a autorrejeição. E trazendo para a nossa realidade cristã, eu pergunto para você, você já deixou de louvar, já deixou de pregar, já deixou de evangelizar, deixou de começar um trabalho, uma célula, ou de fazer parte de uma reunião, ou de fazer uma visita? Às vezes você já perdeu oportunidades, grandes oportunidades, simplesmente pelo medo de ser rejeitado. E eu gostaria que você refletisse um pouco comigo. Você já parou para pensar que a rejeição é somente a questão de uma opinião de outra pessoa, de alguém? Você já tentou ver a rejeição dessa forma? Porque quando nós ficamos com medo de ser rejeitado, muitas vezes nós nos paralisamos, deixamos de agir, né? E se eu passo a olhar a rejeição como tão somente uma opinião diferente da minha, fica muito mais fácil lidar com ela. E eu gostaria de saber também com você, se você já sabe que a rejeição ela fala muito mais de quem rejeita do que de quem é rejeitado. Eu vou te dar um exemplo. Jesus, ele foi perfeito em tudo, e mesmo assim ele também foi rejeitado. Ele foi humilhado, ele foi ferido, mas nem por isso ele sofreu com aquele sentimento da rejeição. O fato é que cedo ou tarde todos nós seremos rejeitados. E nós não podemos assim olhar as pessoas como inimigos por causa da rejeição. É importante eu me questionar e eu perguntar também, por quê? Por que está sendo dessa forma? Por que está acontecendo isso? Mas o fato é que nós não controlamos as atitudes dos outros. Eu preciso aprender a desapegar dos resultados e viver o processo. Porque quando eu fico muito focado no medo, na rejeição, eu deixo muitas vezes de viver o processo, de aproveitar as oportunidades. E um exemplo assim dessa questão que eu falei da rejeição, por exemplo, na área de vendas, vamos trazer para uma área legal, área de vendas, um exemplo. O vendedor, vamos dizer que ele vende um produto que é para veganos. E ele não tem o conhecimento que aquela pessoa é vegana. E ele oferece carne para aquela pessoa. Ele vai ser rejeitado, porque aquela pessoa ela não gosta de carne. E já quando ele oferece aquele produto de vegano para vegano, ele acaba sendo aceito. Então, muitas vezes, não é que o produto está errado, ou a situação, a atitude está errada. Muitas vezes as coisas não estão se encaixando, é simplesmente porque não é a pessoa certa. Então, assim, muitas vezes não é com você a rejeição, é a pessoa que se não adequa àquela situação, né? E saiba que não há sucesso na vida, não há vitória, não há crescimento sem a rejeição. Todos nós vamos passar por rejeição, todos nós. E se você está mudando constantemente para ser aceito, você precisa muito bem refletir nisso. Porque eu preciso saber o que tem gerado dor em mim no quesito de rejeição. Como que eu posso identificar se eu tenho medo de ser rejeitado? Como que eu posso identificar se eu tenho medo de ser rejeitado? Um dos pontos que posso identificar aqui é quando a pessoa ela tem medo de se abrir. Ela tem medo de falar da vida dela, de contar a situação dela. Isso acontece muitas vezes no discipulado, né? A pessoa ela fica com dificuldade para abrir a vida dela, para falar da vida dela. Ela tem medo de ser rejeitada por aquela situação, né? E outra coisa também,
E quando você tem dúvida do amor do outro, daí você não abre, você não fala muitas vezes aquilo que precisa ser falado, porque você tem dúvida no relacionamento conjugal, por exemplo. Quando, assim, outro sinal também é quando você interpreta situações com a linha de rejeição. Essa leitura sua já é feita com a linha de rejeição, entendeu? Então, como lidar com essa dor da rejeição? É importante eu buscar me enxergar de uma forma mais equilibrada, olhar para mim, olhar para a minha situação, para essa situação específica de uma forma mais equilibrada. E é importante olhar para mim, sim, identificar a situação, identifiquei, aceitar a situação e mudar aquela situação. Porque eu preciso entender o seguinte, que nem eu não tem como eu ser amado por todos. Não tem como você ser amado por todos. Mas o importante é você valorizar quem te ama. Valorize quem te ama. Porque vai ser impossível você ser amado por todos. E é importante você não ficar também remoendo situações. Não ficar buscando culpados, não ficar se culpando, não se afastar, não se isolar. Porque na minha caminhada cristã eu vejo que tem muitas situações que às vezes a pessoa acha que é uma rejeição e na verdade é um livramento de Deus disfarçado de rejeição. Para muitas vezes é um livramento de Deus disfarçado de rejeição. Às vezes a pessoa se afastou de você, não está mais se relacionando com você, tinha amizade com você, agora te bloqueou. Eu não sei qual é a situação, mas por muitas vezes essa rejeição ela está sendo disfarçada, porque na verdade é um livramento de Deus para a sua vida. Porque o mais importante é saber quem eu sou, é você saber quem você é. Eu preciso ser resolvido aqui dentro de mim, eu preciso me resolver dentro de mim. Como? Não se vitimando, não dando ouvidos àquelas pessoas que ficam ali falando coisas negativas, falando pontos negativos, porque muitas vezes é como você interpreta a rejeição, que ela te afeta ou não. Tem a historinha de um sapo, que ela é bem legal, eu ouvi ela, diz que caiu 2 sapinhos no buraco, esse buraco era um pouco fundo, e geralmente os sapinhos que caíam lá morriam. E um dos sapos começou a pular, e o outro também a pular, e do lado de fora os outros começavam a gritar que não ia dar certo, que não ia conseguir, que eles iam morrer lá dentro. E um dos sapos, ouvindo aquilo tudo, ele ficou enclausurado ali e não pulou nem nada, e acabou vindo até a óbito mesmo. E o outro, apesar daquilo tudo, ele continuava pulando, e continuava pulando, e continuava pulando, e continuava pulando. E chegou um dado momento que ele conseguiu sair do buraco. Ele conseguiu sair fora daquele lugar. E perguntaram, foram saber com ele como que ele fez, o que aconteceu. E daí descobriram que ele era surdo, que ele não ouvia. Na cabeça dele, quando ele via aqueles sapinhos gritando tudo do lado de fora, lá na parte alta do buraco, na cabeça dele ele estava pensando que todos queriam que ele saísse de lá. E ele arrumou força de onde ele não tinha para sair daquela situação. Então, por muitas vezes, essa rejeição é a forma como a gente interpreta ela. É a forma que você interpreta ela. José, por exemplo, ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. E a grande questão é, você quer fazer o que você quer fazer? Porque a questão é a seguinte, quando muitas vezes eu sou rejeitado, eu quero mostrar para alguém, eu quero provar para alguém alguma coisa. E geralmente essas pessoas para quem eu quero mostrar ou provar são pessoas importantes na minha vida, são meus pais, são pastores, são líderes, são amigos, amigos íntimos, pessoas amadas, o cônjuge. E essa é a questão. A medida nunca é o que está sendo falado, mas quem está falando. As pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, as pessoas que têm uma representação emocional para você, o que elas falam, de certa forma, pesa muito mais do que as demais. Então, é importante eu me blindar, eu me proteger para que essas coisas não venham me atingir e fazer mal para mim. O Tiago Brunet disse que quando ele era criança,
ele brincando na escola, brincando na rua, jogando bola e tudo, e ele chegou e sentou no sofá e colocou os pés em cima do sofá. Daí o avô dele falou assim: "Ô, rapaz, tira esse pé preto aí de cima do sofá." E daí ele fala que nesse momento, pela primeira vez, ele sentiu um sentimento como se fosse de rejeição, né? Por causa da cor dele, porque ele disse que ele é meio escurinho, e ele achou que o pé preto era porque ele era escuro. Na verdade, o pé preto aí era porque estava sujo, todo sujo, né? E, e ele disse que ele carregou isso para a vida dele um tempão. E ele disse que depois disso, quando ele estava em algum lugar que alguém pedia para ele chegar no final, para ele ficar mais para o lado e tudo, ele já pensava que era por causa da cor dele. Aí ele adulto já, ele foi e compartilhou que num shopping, ele bem vestido e tudo, e ele no shopping andava para um lado e para o outro, e ele percebeu que o segurança, para onde ele ia, o segurança ia atrás. E aquilo incomodou ele. Ele falou: cara, será que o segurança está vindo atrás de mim por causa da minha cor? E ficou incomodado, incomodado. Chegou um ponto que o segurança, ele fez um teste, parou, virou, voltou e tal, e o segurança parecia que estava acompanhando ele. E ele chegou um dado momento, ele chegou no segurança e falou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Daí o cara falou: estou trabalhando. Não, você está me perseguindo, você está me seguindo. Não, não estou te seguindo. Eu estou fazendo o meu trabalho. É esse que é o sentimento de rejeição. Na cabeça do Thiago Brunelli, aquele segurança estava perseguindo ele por causa da cor dele. Por causa daquela situação que o avô dele falou quando ele era criança, do pé preto. Então, é importante eu saber que Jesus, mesmo sendo perfeito, ele foi rejeitado. Ele sendo a pedra principal, ele foi rejeitado. Então, eu preciso entender e eu preciso saber que todos nós seremos rejeitados num dado momento da nossa vida. Eu tive uma experiência num congresso, 3 líderes, assim, 3 pessoas influentes, 3 pessoas que eu considero demais, e a gente estava junto no congresso, viajamos juntos e tudo, e naquela oportunidade eles iam passear, conhecer outros lugares naquela oportunidade, e já era tarde da noite, eu não tinha pedido Uber ainda, eu estava sozinho em frente ao local onde estava tendo o evento, e eles 3 entraram no carro, fingiram que não estava do lado deles, mal deram tchau, só fizeram assim com a mão e foram embora. Não perguntaram se eu tinha algum compromisso, se eu ia jantar onde, para onde que eu ia, para onde que não ia, não me perguntaram nada, né? E naquele momento eu me senti meio mal, no meu coração me senti meio que mal. Eu falei: caracas, aqui é longe de todo mundo, longe de casa, tudo aquilo que a gente acha que é família e tudo, as pessoas entram, vão e saem e não se preocupam. Na mesma hora eu já blindei meu coração, falei: não, eles não têm nem consciência disso, foi tudo natural. E eu pedi meu Uber normal, tudo, fui para o lugar onde ia jantar, depois dormir lá no hotel. Então, assim, tem situações que a gente tem que blindar o nosso coração. Não se trata de você. Sempre haverá pessoas que vão te ferir. Eu preciso que você trabalhe isso na sua vida, porque senão você vai querer fazer coisas a qualquer preço para agradar as pessoas, para ser aceito. E não pode ser essa motivação. A questão é que eu não posso tomar decisões baseadas em outras pessoas. De todas as rejeições dos pais, eu acredito que são as piores, porque elas envolvem proteção, provisão, elas envolvem cuidado. Às vezes um pai sai de casa, ele rejeita a família, vamos dizer um exemplo, e às vezes a família passa situação difícil. Então, eu não sei qual é a tua história, eu não sei como que você chegou até aqui, mas não viva para agradar as pessoas. Viva para agradar o mestre. Viva para fazer a vontade do mestre, que é Jesus. E eu vou passar aqui para você 3 formas de você blindar o seu coração contra a rejeição. Aceite a paternidade de Deus em sua vida. Aceite a paternidade de Deus em sua vida. Deus é Pai. A palavra de Deus diz que, ainda que se a mãe te abandonar, aquela que te amamenta de te abandonar, ele jamais vai te abandonar. Aceite essa paternidade de Deus na sua vida. Porque se você não aceitar, qualquer pessoa vai ter acesso ao teu coração e vai te ferir, e vai te fazer mal. Aceite que você é filho de Deus. Saiba quem você é. Porque só fere quem está ferido. Se a pessoa chegou para te ferir, é porque ela está ferida também. Saiba quais são os seus valores, os seus princípios. Não deixe as pessoas ditarem as regras para você.
Porque o que as pessoas veem em você não define o seu valor. Você não precisa provar nada para ninguém. Milhares de pessoas vão passar por mim, por você, e se eu não saber quem eu sou, se você não saber quem você é, e nós ficarmos preocupados com o que disse e não me diz, nós vamos perder grandes oportunidades de aprender e de transformar vidas. E por terceiro, o terceiro tópico aqui, retribua o mal com o bem. Jamais rebata a violência emocional, quebre o ciclo. José ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, e na oportunidade ele foi bênção na vida deles. Não limite o que Deus tem para você. A tarefa de hoje, escreva o que tem lhe gerado dor interiormente no quesito de rejeição. E o que você decide fazer com esta dor. Coloca no papel, escreva. Comente aqui embaixo, se for o caso. Eu quero lhe ajudar a desbloquear nessa área de rejeição. E eu tenho um desafio para você. Vamos viver juntos 30 dias de rejeição. 30 dias de rejeição. Até o nosso cérebro entender que a rejeição ela não vai poder nos fazer mal algum, a não ser que eu ou você permita. A tarefa é a seguinte: decida evangelizar todos os dias 2 pessoas diferentes. E nesse caso, muitas vezes a pessoa ela vai ser indiferente com você. Mas mesmo assim você vai perseverar no propósito de 30 dias. E no final você vai ver que os nãos que você ouviu, que a necessidade de aceitação, de aprovação, ela já vai estar bem menor, bem mais tranquila na sua mente. E eu gostaria que você compartilhasse comigo como que essa aula está sendo para você. Se tem alguma área específica que Deus falou contigo, né? E outra tarefa também, ouse abordar um desconhecido e perguntar se ele já teve uma experiência com Deus. E se ele teve, peça para ele contar de forma bem simples como foi essa experiência. Eu procuro sempre treinar meus filhos a questão dessas capacitações do sentimento de rejeição, né? Às vezes, eu tinha feito meus CDs de mensagens, e a gente às vezes ia para as praças públicas, e eu pegava o CD, dava na mão deles, eu pedia para eles abordarem as pessoas, de oferecer do CD, oferecer e falar do trabalho. Não porque ia dar algum lucro, alguma coisa desse tipo, não, mas uma forma de destravar eles, para eles perderem esse medo de serem aceitos, de serem rejeitados, de necessidade de aprovação. E assim eu também ensino eles na recepção na célula, no evangelismo quando a gente sai, e assim a gente vai desbloqueando, vai acontecendo. Porque não adianta nada assistir essa aula e não fazer as tarefas. Essas tarefas, por mais bobas que pareçam ser, elas vão trazer resultados na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você possa, de uma vez por todas, não agir baseado no medo da rejeição, no medo do que as pessoas vão pensar de você, no medo de que as pessoas vão imaginar a teu respeito. Não pense dessa forma. Deus tem o melhor para você. Deus não tem parte com covardes, com medrosos. Então, não haja baseado no medo. Haja debaixo da palavra do Mestre. Se ele falou, faça. É assim, tá bem? Foi um enorme prazer estar com você. Eu sou o Wagner Ferraz. Até a próxima aula.